Como é que foi desde o começo, assim, você acompanhar ele como atleta? Foi difícil passar por essas preparações com ele? Então, na verdade, até o Edu tá escrevendo o livro dele, que é uma biografia que ele vai... A gente acredita que talvez final do ano ou início do ano que vem já consiga lançar, que ele... Na verdade, esse livro é para contar todos os bastidores da carreira dele, enfim, desde a infância, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber como que foi por trás, né, do campeão, como que é uma preparação para Olímpia, enfim. Então, eu pude acompanhar a carreira do Edu desde o iniciozinho. Então, quando a gente se conheceu, ele estava se preparando para o Mundial na Coreia do Sul. Tá. Que ele estava, naquela época era diferente, né? Para conquistar o título de profissional, o cartão profissional, tu tinha que ganhar o Mundial. Outra conversa. Teve que ir para a Coreia do Sul. Só quem era mesmo, né? Era outro. Então... Foi quando eu comecei a namorar com ele, daí essa competição ele venceu e se profissionalizou, né? Então, de lá pra cá, eu acompanhei ele em todas as preparações. Então, nem sei quantas competições foram, né? Mas ela tá comigo desde o amador. Então, ela tá comigo, ou seja, acompanhou todo o trajeto do profissional, entendeu? Então, a carreira toda. Carreira toda. 2005. 2007. 2007. Caramba, né? Então, assim... Então, você conheceu ele já sendo amador, então, atleta já. Então, eu contei essa história pra dizer que, tipo, eu acompanhei realmente todas as competições desde aquela época, né? E, assim, desde o início pra cá, vamos dizer, uma linha do tempo, eu acho que com a maturidade e com o tempo, ele foi melhorando, sabe? Então, acho que no início as preparações eram mais... Não sabia tanto lidar com as emoções, então, até ele conta no livro, depois de muitos anos e muitas preparações, ele resolveu também fazer acompanhamento de terapia com psicólogo, então essa parte acabou melhorando muito, então assim, eu não tenho nem como comparar. Tipo, foi 2019 que tu começou a fazer acompanhamento com psicólogo. Mas você começou tarde. Você já começou. Mas eu descobri que na terapia, a terapia era pra eu lidar com a minha relação com ela. Pra não dizer que eu era pra lidar com ela. Não era culpada, né? Mas era pra lidar com ela. Porque eu sabia lidar com a preparação. Sempre soube. A cabeça de atleta, sabe? Aquele de fazedor. Mas eu percebi que tudo que eu fazia na terapia era pra tentar entender e lidar com ela. Se manter desde a forma de saber, desde a forma de saber se comunicar, às vezes existem várias formas de falar a mesma coisa. E cara, o casamento é o pior exemplo. A gente se pega falando coisas. Hoje eu li um livro sobre comunicação e a gente acaba no casamento não praticando o que é a comunicação, né? De ouvir, poder observar, entender o que a pessoa sente para poder... No casamento, a gente tem um instinto de fazer tudo errado, tudo ao contrário. A pessoa expõe um sentimento, a gente... A intimidade faz com que seja mais... descarrega mais na pessoa que tá ali o tempo todo, né? Sim, e às vezes a gente quer ficar no papel de consolado, não de ficar consolando o tempo todo. Enfim, aí é um bom treino. E eu percebi que tudo que eu aprendia na terapia, as dinâmicas, era para tentar lidar com ela. Porque lidando com ela, tudo tava bom. Eu não sei vocês, mas se a gente tá brigado, parece que tudo em torno de mim não funciona, sabe? Ou nada tem graça, nada funciona, sua cabeça não fica boa nem pra treinar. Mas assim, de modo geral, né? Eu acho que quando eu conheci ele, a gente não tinha nada, né? Então, por exemplo, eu era estagiária da faculdade, ele ainda era amador. Naquela época, um bodybuilder não tinha uma projeção de de ter sucesso, de ter uma condição financeira boa. Um patrocínio muito bom. Né? Então assim, tudo que a gente vivenciou, a gente construiu juntos. Então, acho que a gente se uniu naquela fase que... pra estar junto e estar construído junto. Então, eu acabei abraçando também a ideia dele, o sonho dele. Sim. Então, eu acho que isso também tornou mais fácil. Então, eu queria muito que ele chegasse no topo do Olímpia. Então, para mim também era um prazer para mim quando ele conquistava as coisas. Também, né? Isso. Então, isso acho que facilitou também. E eu acho que dos estresses, tudo isso, a gente foi aprendendo a lidar e tentando melhorar. E, claro, que nem a gente fala que ele foi o pioneiro, então talvez ele passou por coisas que os brasileiros hoje não precisam passar. Então, eu acho legal falar isso que ele falou da terapia, porque talvez ele falando isso incentive outros atletas a também fazer e talvez não passar todo o estresse que a gente passou, ter um convívio melhor com a esposa, com a família, com o treinador, com todas as pessoas que estão em volta. E também acredito que um atleta, para vencer o Olímpia, ele não é só o melhor físico. Porque
o atleta ele tem que ser bom fora do palco também para refletir no físico. Não, tem que estar tudo funcionando bem na vida Se dele, a cabeça né? não tá Sim, boa, é. se as coisas não estão dando certo, tu não vai mostrar teu melhor físico, tu não vai ser E a o confiança campeão. no palco, tudo, né? Tipo, tá se sentindo bem. Não, e também assim, todo mundo fala, fulano é um ótimo atleta, tal. A maioria dos atletas profissionais fazem 100% do trabalho. Pra mim, o atleta que ele é, vamos falar a palavra, foda, é o cara que consegue ser 100% atleta, e no seu caso, por exemplo, você consegue ser um bom marido, você consegue ser um bom pai. Você não liga o foda-se pro resto. Aí fica fácil. Você ligar o foda-se pro resto e ligar só o seu modo atleta aqui, foda-se tudo, eu tenho que comer e treinar só. Sim, eu sou um ótimo atleta Aí é e sou fácil, uma pessoa horrível. Não. Acho que você ser um ótimo atleta tem todas essas relações. E você acha que você aprendeu isso lá de trás ou você mudou com o tempo? Porque assim, a sua época, querendo ou não, Edu, não era a época assim não tem a troca que tem hoje, irmão. Não tinha internet. Então você meio que era um lobo solitário. Era só você. Você não tinha... E outros, seus rivais era tudo gringo. Você não convivia com os caras. Então você não tinha a troca. Tipo, não, e aí, como é que tá? E não sei o quê. Você não tinha isso. Então meio que se... Vamos falar a palavra, se ferrava sozinho. E às vezes você nem sabia se você estava fazendo a coisa certa ou errada. Como é que foi isso? Eu mudei com o tempo. Conta aquela história do Olímpia que eu falei... Em 2012, a gente chegou para competir o Olímpia e a gente sempre ficava nessa época no mesmo hotel que era o hotel oficial do Olímpia. E o Cris Aceto estava hospedado lá. E a gente chegou, eu tava com as malas ainda no corredor e eu falei para ela, tá no meu horário de comer. Eu tinha um bloquinho que eu guardava no bolso que tinha todas eu acabava de comer, eu anotava o horário, o que eu comia e o horário. Então eu sabia sempre o horário das próximas refeições. Eu era extremamente rigoroso com relação à questão de horários. E aí tava na hora de eu comer. E aí no hotel oficial tem um cardápio do Olímpia, que eles disponibilizam comida de dieta e tudo mais. Não precisa ficar explicando que é sem sódio, sem sal, tu chega lá e pede o cardápio do Olímpia e vem certinho. E aí eu fui no quarto do Cris Aceto e falei assim, cara, eu não me sinto seguro em pedir por telefone. A gente nem tinha entrado no nosso quarto ainda. Eu fui lá para ele poder me ver e tava na hora de eu comer. Eu falei, Cris, eu preciso comer. Eu tava com as sacolas, tudo do mercado, só que eu não... Pra facilitar, eu pedi para ele... fazer, sim. Eu pedi para ele pedir no telefone para mim. Aí ele ligou, pediu e a comida chegou. Aí a comida chegou, a gente abriu assim, cara, era um frango à Califórnia, era com abacaxi, com não sei o que. Eles erraram, não fizeram o prato certo. E isso já tinha passado o tempo, porque já estava atrasado. E aí eu falei, Carol, vamos pro nosso quarto e eu faço a comida. É melhor. Mas isso eu sei, na hora você já dá meia hora, você já esquece. Aí já quando a gente fechou a porta do quarto do Cris Aceto, até ali tem que disfarçar. Eu cheguei no corredor do hotel e me deu um ataque de fúria. Eu peguei minhas malas e comecei a arremessar na parede, assim. Arremessar a mala, assim, quebrar, cair rodinha pra um lado, tudo assim. E aí comecei a gritar. E ela junto. Ela só olhou pra mim assim. Ela só olhou pra mim assim e falou assim, tu não vai ganhar o Olímpia. Faltava uma semana pro Olímpia. A gente tinha acabado de chegar em Las Vegas. Tu não vai ganhar o Olímpia. Cara, eu tava assim, tipo... Aí pronto, aí piorou. Hiperventilando. Eu falei assim, cara, o que eu faço agora? Tipo, pego a cabeça dela, dou na parede. Cara, ela me expôs a uma situação... Ela me fez eu me sentir ridículo. Eu me vi numa situação... Não sei nem se foi a intenção dela. A real, eu nem sei qual foi a intenção dela. Eu sei que ela conseguiu fazer com que eu enxergasse aquela situação de uma forma... O que eu tô fazendo? Que eu tive que dar razão pra ela. Sim. Eu falei... Cara, eu concordo com ela. Uma atitude dessa, um cara que tem uma atitude dessa, um cara que não tem uma inteligência emocional, um controle emocional para lidar com uma situação de uma refeição, esse cara não é capaz de ganhar um Mr. Olímpia. Para tu ser campeão de um Mr. Olímpia, tu precisa muito mais do que entrar no campeonato, treinar e se alimentar. Tu precisa ter todo o mindset de campeão, sabe? Isso envolve tudo, não é só alguns pré-requisitos. Lidar também com as interferências do dia. Porque isso reflete no físico. Reflete. Então, isso é uma coisa que eu sempre falei bastante pra ele, porque o Diogo ele é super organizado, assim como você tá falando. É super correto com treino, com dieta, com horário. Ele é exatamente assim. Então, ele planeja tudo do dia dele, das viagens, tudo. Só que eu sempre falo pra ele, nem tudo vai sair como você planejou. Pode acontecer interferências, coisas inesperadas. Então, precisa lidar com isso. E eu sei que no momento que vocês estão ali no auge do estresse, é muito difícil. É normal acontecer isso. Só que tem que aprender a lidar com aquilo que você não está sob o seu controle. Sim. Muita coisa no caminho pode desviar. Então, tem que saber lidar com isso. E eu, pelo menos em preparação, assim, eu faço coisas... Eu tenho atitudes assim, enfim, até o jeito que você fala, que às vezes passa a preparação...
eu lembro, eu falo, caralho, que idiota, que trouxa. Eu não acredito que eu fiz aquilo, ou eu falei aquilo, ou eu fiquei nervoso por aquilo. Você fala, caramba. Então, a preparação, ela muda muito o atleta. Né? Uma coisa que interfere demais também é porque, geralmente, ao longo que a preparação avança, o sono vai ficando bem prejudicado, né? E daí entra nesse ciclo, dorme mal, não se recupera, a pessoa vai ficando cada vez mais... Tudo que fode o ser humano, a gente faz durante a prep. Não dorme direito, mesmo estando pós-zero carbo, cansado, vem aqui remar com 200 quilos. Cardio, fome, hormônio, que eu acho que não deixa de ser o pior. Hormônio, acho que, assim, pra cabeça... Potencializa, né? Junta com a fome, ferrou. E aí, como foi quando deu essa briga? Foi uma coisa que me marcou muito, assim, eu caí na real, sabe? Eu acho que, infelizmente, eu aprendi do pior jeito. Foi em 2012? Foi 2012, e eu levei isso pro resto da minha vida. Toda vez que eu tava me preparando e a gente fica se visualizando, vencendo a competição, eu tentava colocar isso dentro de um contexto, assim, será que eu mereço vencer o Olímpia esse ano não só pelo que eu fiz dentro da academia, mas pela pessoa que eu me tornei, pela relação que eu tenho em torno das pessoas em volta de mim, não só as pessoas, mas como eu me relaciono com o mundo ao meu redor. Aquele cara que só come aspargos, aí chega no supermercado, não tem aspargos. Esse cara sabe lidar com o simples fato de não ter a comida preferida. Você ficaria puto. Isso, só que... Você ficaria puto, antigamente. Antigamente, sim. E aí eu comecei a criar ferramentas para saber lidar com as situações, sabe? Não me abster do sentimento, mas saber lidar com eles, que é o mais importante. Porque a gente não consegue se abster dos sentimentos, de sentir as coisas. Que nem a Carol falou, tem muita coisa ali que sofre influência do hormônio, a questão do sono. Então, só que tu tem que aprender a lidar com isso. E a pior pessoa é aquela que se coloca no papel de vítima. Ela acha que o mundo inteiro Isso que eu ia te perguntar. tá contra ti. As pessoas... Tem uma frase que é muito típica de bodybuilder. As pessoas não entendem o que eu tô passando. Cara, aquilo ali foi uma opção tua. escolha Mas sua. você É uma escolheu. escolha. Muitas É uma pessoas escolha sua. gostariam de estar vivendo isso. Sim. Começa a enxergar como uma oportunidade. Eu sempre falo, eu agradeço a Deus por conseguir viver fazendo o que eu amo. Quantas pessoas que sonhariam em se tornar um fisiculturista no Brasil ou no passado não tiveram a chance de ter as coisas, de seguir uma vida no fisiculturismo? Cara, primeiro, fazer aquilo que a gente ama é um privilégio, né? Porque muitas vezes, e ganhar a vida assim. Tem um retorno, exato, tem o retorno disso, entendeu? Fazendo o que você ama. Só que todo atleta, e eu também, eu preciso mudar um pouco isso, que é, quando você tá em prep, acho que todo atleta ele passa a ser um pouco egoísta.